Olá, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje de classificação de polígonos. Entramos um pouquinho em geometria. Vamos lá. Linhas planas. Observem atentamente estas figuras. Essas figuras são formadas por linhas simples, que não apresentam cruzamentos, ou por linhas não simples, que apresentam um ou mais pontos de cruzamento. As linhas estão totalmente contidas em um plano único, representado por essa folha, por essa tela. Por isso, essas figuras são chamadas linhas planas, porque elas estão no plano. Muito bem. Essas linhas podem ser abertas ou fechadas. Vamos identificar isso aqui. Olha só, a figura aqui da letra A. Ela está aberta, né? Olha, esse ponto aqui, eu poderia fechar aqui. Ela está aberta. A letra D também está aberta aqui nesse ponto. Então, essas duas figuras são chamadas linhas abertas. Diferente das figuras B, da figura C e da figura E, que são fechadas. Não é totalmente fechadas, ó, os pontos, os segmentos de reta, eles se encontram aqui nos vértices e fecham essa área. Certo? Então nós temos linhas abertas e linhas fechadas. A linha plana simples fechada limita uma região do plano, a região interna à linha. Essa região está representada pela parte colorida em cada figura. Vamos ver isso com calma também. Então, quando eu tenho uma linha simples fechada, ela limita. Olha só essa figura aqui, que tem um lado, outro lado, são 4 lados. Esses 4 lados, esses 4 segmentos de reta, limitam uma área central aqui, ok? Que foi colorida. Dentre essas figuras, as que estão limitadas por linhas fechadas simples, formadas apenas por segmentos de reta, são denominadas polígonos. Então, no caso, essa daqui e essa daqui, não é? Que são essas duas aqui embaixo. Veja, segmentos de reta, não é? Por que essa daqui não é um polígono e essa daqui também não é um polígono? Essas duas não são polígonos. Por quê? Elas não são formadas por segmentos de reta. Elas são curvas. Polígono, então, é a reunião de uma linha fechada simples formada apenas por segmentos de reta, com a sua região interna. Veja algumas figuras geométricas que são polígonos. Então aqui nós temos alguns polígonos, ó. Um triângulo, nós temos aqui uma letra G, não é? São linhas fechadas, então isso também é um polígono. Nós temos um outro polígono, linhas retas, fechadas, essa aqui também é um polígono. Muito bem. Quando a região interna de um polígono é uma região convexa, temos um polígono convexo. Opa, o que é isso, hein? Vamos entender isso. Veja, são polígonos convexos, esses dois aqui, ó. São polígonos convexos. E esses dois do lado de cá não são convexos. Não convexos. Percebem a diferença entre eles? As linhas do polígono convexo, elas inclinam para fora. E no polígono não convexo, as linhas inclinam para dentro. Essa é a grande diferença. Convexo
as linhas inclinam para fora, não convexos inclinam para dentro. Os não convexos são côncavos, tá certo? Nós vamos tratá-los como não convexos. E a partir de agora, nosso estudo abordará apenas os polígonos convexos. A partir de agora, esses são os polígonos que nós vamos estudar. E vamos nomeá-los. Essa é a intenção dessa aula, dar nomes a esses polígonos. Observe, o primeiro polígono, que lembra esse polígono aqui, gente? Tem 3 lados, né? Os segmentos AB, AC e BC são os lados desse polígono. Cadê? Ó, esse segmento aqui, ó, vai de A até B. Depois o segmento AC, ó, A até C. E depois o segmento BC, esse outro lado aqui, tá vendo? São os lados desse polígono. Os pontos A, B e C são os vértices. Então veja, tem 3 lados, tem 3 vértices. Esse polígono tem 3 ângulos internos, todos destacados na figura. Muito bem. O próximo, os segmentos MN, NP, PQ, QR e RM são os lados desse polígono. Então, reparem que o segmento de reta que forma um lado do polígono, ele é nomeado com as letras dos pontos, certo? Olha aqui, ó, o segmento MN, é esse daqui, MN, ele forma um dos lados do polígono. Os pontos M, N, P, Q e R são os vértices desse polígono. Então, os vértices são, digamos, esses cantinhos aqui, onde os segmentos se encontram, tá? Então, forma o vértice. Veja, nesse momento nós estamos apenas nomeando as coisas por aqui. Guardem bem esses nomes. O número de ângulos em qualquer polígono é igual ao número de lados. Então, a quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados. E os polígonos são geralmente nomeados a partir do número de lados que possuem. Alguns, por sua utilização mais frequente, têm nomes especiais. Vamos lá. Um polígono de 3 lados é o triângulo. Famoso, né? Todo mundo sabe o que é um triângulo. O polígono de 3 lados é chamado de triângulo. Polígono de 4 lados é chamado quadrilátero. De 5 lados é o pentágono. De 6 lados é o hexágono. De 7 lados é o heptágono. De 8 lados é o octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. E 20 lados, icoságono. Estranho, né? Porque é a primeira vez que vocês ouvem esses nomes. Daqui a pouco vocês se acostumam. Agora, observação. Há polígonos que não possuem nomes especiais, como o polígono de 13 lados, o de 19 lados e o de 25 lados, por exemplo, tá? Alguns não têm nomes especiais. Então, como que eu chamo um polígono de 13 lados? Polígono de 13 lados. Então, nada me impede de me referir ao hexágono, que é o polígono de 6 lados, por polígono de 6 lados. Se eu esquecer do nome, não tem problema nenhum dizer que é um polígono de 6 lados, tá bom? Desses polígonos, nós temos os regulares. O que é um polígono regular? É aquele polígono que tem todos os lados iguais, com a mesma medida. E tanto a medida dos lados quanto a medida dos ângulos. Eles são exatamente iguais e isso caracteriza o polígono regular. Vamos testar um pouquinho antes de finalizar esse vídeo. Olha só, tem alguns polígonos aqui, tá vendo? Ó,
Esse aqui é um polígono, esse aqui é um polígono, esse daqui, como nós vimos, não é um polígono, não é mesmo? Esse daqui também, como nós vimos, não é um polígono, né? Por quê? Porque ele não é formado por segmentos de reta. Agora, aqui nós temos um polígono de 3 lados, é um triângulo. É um triângulo, se eu pego aqui nos vértices desse triângulo, eu mexo nesse triângulo de qualquer jeito, ele continua sendo um triângulo, né? De tamanhos diferentes, com lados diferentes. Ele é um polígono regular? Não, porque cada lado, cada vértice tem uma medida diferente. Ok? Diferente desse polígono aqui, ó. Quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Quando eu pego aqui nesse pontinho e movimento, repara que todos os lados e todos os ângulos aumentam ou diminuem juntos, na mesma proporção. Isso caracteriza esse polígono como polígono regular. Ele tem sempre as mesmas dimensões, os lados e os ângulos têm sempre a mesma medida. Ó, esse daqui do lado também tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Só que ele não é convexo. Agora, se eu movimentar esse pontinho aqui para fora, esse vértice, né, para fora, aí ele passa a ser convexo, não é? Porque as linhas se inclinam para fora. Mas ele não é regular. Eu movimento os pontos, eu posso até deixar ele bem parecido com esse daqui. Posso movimentar os pontos até deixar ele o mais parecido possível, tá vendo? Tá quase parecido, mas não dá para dizer que ele é regular. Porque os pontos se movimentam, ó, independentes um do outro. Ok, turma? Bom, por hoje é isso, né? Até a próxima aula, turminha.